Olá, amigos, um ótimo reencontro para nós. Desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. E aí, Gabi, firme? Firme. Estamos indo para a reunião de número 92, Astrologia Elementar, falando sobre planetas, e o nosso convidado é o Sol, parte número 3. O assunto hoje é primavera, quando o Sol entra em Áries, o signo onde o Sol fica exaltado. E se a gente olhar a primavera, cores exuberantes, tudo um espetáculo da natureza, a gente vê o poder que o Sol tem. Né? Então podemos contemplar a exuberância de cores e formas em plena celebração da vida. Sim. Não é isso? É no hemisfério norte. Sim, hemisfério norte. Toda a tradição é uma tradição herdada do hemisfério norte. Sim. O período vernal, o período primaveril, bem ilustra, então, a bela e grandiloquente imaginação do nosso Criador e, portanto, do poder solar. Na Páscoa, o Espírito Solar de Cristo consuma seu trabalho, seu labor sacrificial de morrer para que todos tenham vida. Então, o Sol, na sua mais elevada expressão, significa exatamente isso. Dar de si a ponto de estar morrendo. Nós sabemos que o nosso Sol físico está morrendo para fabricar luz, para que tudo em volta tenha vida. Que doação, hein, Maria Gabriela? Maravilhoso. Então, quando a gente pensa num Sol em Áries, a gente pensa sempre naquele Sol mais forte, agressivo, de poder. E a gente tem que entender que esse poder é de se auto-sacrificar. Não é de trazer esse poder para dentro de si, mas de permitir-se morrer pelo outro. Isso é muito interessante, porque quando a gente pensa num Sol em Áries, num Sol em Leão, a gente sempre pensa nas grandes personalidades, né? E naquelas que estão sempre Brilhante, colocando dentro de si brilhos e brilhos e brilhos para parecer sempre cada vez maior. E, na verdade, é o contrário, né? Sim. Então, é curioso isso. Isso, para mim, é um dos maiores paradoxos. Você tem que brilhar humildemente. Nossa. Que loucura é essa? Brilhar humildemente. Porque só o fato de você tomar consciência que você está brilhando é um perigo. Sim, sim. De achar que você é a luz. Sim. Que loucura, né? Por analogia, podemos comparar o coração com o Cristo Rei Sol. Então, na filosofia Rosa Cruz, o coração é a sede do Cristo. Podemos afirmar isso? Podemos. E é bonito o capítulo do conceito Rosa Cruz do Cosmos, que fala o coração como uma anomalia, né? Ou seja, é um lugar de pura transmutação do que o ser humano é hoje para aquilo que o ser humano será no futuro, ou deverá ser. É um lugar de devir, né? E é impressionante que é no coração que estão guardados os átomos sementes, né? O átomo semente do corpo etérico, e tudo acontece no coração. Sim. E ele nunca para. Na verdade, é do corpo físico. Tá? Do corpo físico, perdão. O coração, Rei Amor, envia sangue, vida, para os órgãos, que fazem o papel dos planetas. Tanto é que cada órgão do corpo é regido por um planeta, que são integrantes da totalidade do corpo físico, que é o nosso sistema planetário. Cada um é um sistema planetário em formação. E por isso que o estudo da astrologia é tão importante, né, Maria Gabriela? Você desenvolver conscientemente o seu sistema planetário. Maravilhoso. Tá? E às vezes as pessoas acreditam que a astrologia ela tem essa função reduzida de fazer previsãozinha, mas é na astrologia que a gente vai cultivar o futuro homem. Boa, hein? Bonito. Né? Lembremos sempre que a criação vida é, antes de tudo, um ato de puro amor e irrestrita doação. Então,
como nós podemos fazer o Sol vibrar bem no nosso mapa astral? Aonde ele estiver, nós temos que fazer esse tipo de treinamento. Ali, você é solicitado a amar o máximo que você pode e doar-se da forma mais integral e irrestrita possível. Que lindo. A casa, o signo. Quanto mais aprendermos a fazer isso, mais cristificamos a nossa existência e o nosso ser também. Maravilhoso. Com gratidão pela vida abundante no universo, gratidão, palavra fundamental, poderemos penetrar com mais luminosidade interior no significado astrológico, tanto do Sol como do signo de Leão no nosso mapa astrológico. Não importa onde esteja. Sim, a palavra gratidão está relacionada à graça, e se é de graça que nós recebemos, damos de graça também. E é essa, se a gente for ver qual que é o discípulo que está relacionado a Leão? Judas Iscariotes. Super polêmico, Judas. Ele faz um serviço e sai de cena. Ele se mata para que o Cristo nasça. Que polêmico, né? Se a gente entender esotericamente, é lindo. Tanto é que no filme A Última Tentação de Cristo, coloca Judas como mais importante simbolicamente que o próprio Jesus. Sim. Ele faz um verdadeiro sacrifício de entregar o amigo que ele ama. Genial essa possibilidade. Outro dia eu li um texto na tradição que diz que quando Maria soube que ele tinha se matado, ela foi resgatar o corpo dele. E ela cuidou do corpo dele. Portanto, Maria também cuida dos suicidas. Legal, bonito, né? Bonito, né? A capacidade criadora dos humanos, mesmo mostrando prodígios, estamos fazendo coisas maiores que nosso mestre, é somente uma desbotada sombra da inominável perfeição do Altíssimo, que vamos alcançar. Nós somos deuses em formação, portanto, tudo que Deus criou, também criaremos, e maiores ainda. Incrível nossa vocação e nosso futuro, hein? Maravilhoso. Obrigado, Maria Gabriela. E aí, Cris? Tá calminha? Vamos lá, Cris. Obrigado por estar aqui partilhando com a gente. A ineludível perfeição, louvada, referenciada, com o atributo de grande arquiteto. É bonito isso. Esse cognome do Criador, grande arquiteto do universo. Essa beleza arquitetônica que é o universo, o sistema solar, as galáxias, os planetas, tudo que existe no planeta, a fauna e a flora, impressionante. Nós. As formigas. Você vê as formiguinhas trabalhando, você fala, gente, como é que pode ter algum regente aí, né? Não é possível. Sim, formigas, abelhas, esses seres que trabalham coletivamente. Incrível, não? Sim. Co-criar a vida. Então, para desenvolver o Sol, né, Cris? Uhum. Nós temos que trabalhar esse aspecto co-criador da nossa natureza, olhando o Sol, o signo de Leão e a casa 5. São dicas no nosso mapa astral de como devemos desenvolver o poder criador que herdamos do nosso papito. No subconjunto de realidade que herdamos da história, tal como deuses criadores, devemos exercer o poder epigenético, um termo importante dentro dos ensinos Rosa Cruz, é o poder de criar além daquilo imaginável. E esse poder está impresso nos cromossomos espirituais, que são a vontade e a imaginação, para reinventar a realidade dentro da esfera de ação que nos compete. Ou seja, aonde trabalhamos, podemos ser tão criadores quanto o nosso Criador. E quanto mais fizermos isso, mais
expande nossa esfera de ação. Não é incrível? Incrível. O Anônimo diz que quando o trabalho que nos compete está no âmbito familiar, estamos em relação íntima com os anjos. Sim. Quando o nosso trabalho já se estende para a comunidade, nós já estamos sob a influência dos arcanjos. E assim por diante. Nós podemos atingir uma estatura espiritual, como por exemplo a de Cristo, que atua em todos os planetas. Então a vibração do amor-sabedoria de Cristo atua em todo o sistema solar. Então não há limite para isso. Nós podemos ter uma consciência, portanto, interplanetária ou até trans-sistema solar, intergaláctica. E essa expansão é infinita, impressionante. Impressionante. E nós vamos atraindo a coparticipação dessas hierarquias, né? Isso. Então, se a gente for pensar a nível do indivíduo, individual, e o trabalho que temos para fazer, a partir do momento que você vai sutilizando a sua vibração no seu entorno, ou seja, você vai deixando a sua natureza inferior, os seus vícios e se tornando mais virtuoso, os anjos que se movimentam no sentido vertical, como se fosse uma respiração, isso o Anônimo explica na carta à Temperança, eles começam a se aproximar e coparticipar com você dos seus atos epigenéticos, que são atos geniais. A epigênese é uma genialidade, é você inovar, você criar. E os anjos, quando eles veem que você está nessa direção, eles conseguem se aproximar e participar. Por isso que as sincronicidades aumentam, as coisas fluem na sua vida. O que você precisa aparece na sua mão. Sim, mas todo o trabalho começa com essa transmutação da natureza inferior, da transformação de vícios em virtudes e transformar essa vibração densa em vibração mais sutil ao seu redor. Até chegar em Urano, que seria uma espécie de oitava superior do Sol, entre 1000 aspas. E da Vênus também, né? Sim. Impregnar os sentidos de consciência. O que significa isso? Levando ao limite essa ideia, é colocar a consciência em cada célula do corpo. A consciência tátil, a consciência na audição. Ouvir a delicadeza, né? a variação dos timbres, das harmonias. Colocar um extremo discernimento no olhar. Não existe apenas um branco, um amarelo. Tem um filme que fala lindamente sobre isso, 2 filmes. A Moça com Brinco de Pérola e O Perfume. Na Moça com Brinco de Pérola é o discernimento do olhar. E do perfume é o discernimento da capacidade de inalar, distinguir aromas, que em inglês é curioso, scent, parece sentir, né? O aroma de algo pode ser expresso em inglês como scent. Então, essa percepção aguçada é uma solarização da percepção. Porque normalmente nós vamos fazendo as coisas distantes, né? Você pega um garfo, você mexe na cortina, mas... De qualquer jeito? Isso. Você não aprecia a textura. Uhum. Isso mostra, por exemplo, que uma pessoa carente da visão, um deficiente visual, ele começa a enxergar com os dedos. Então isso é possível. Sim. Já imaginou se nós conseguíssemos colocar todos os sentidos num único sentido? Começa a enxergar com olfato também. Isso. Já imaginou se o nosso olho pudesse ouvir e a nossa audição pudesse ver? Que coisa, né? Dá pra gente treinar isso. Claro. Só ter consciência e Isso. começar a praticar. Isso é solarizar-se. Sair do lugar comum. Isso. Exatamente. Quanto mais apurada for nossa atenção,
mais deslumbraremos com reverente admiração a majestosa maestria aplicada na modelagem dos mundos e dos reinos, inclusive a modelagem do nosso corpo. Que coisa fabulosa que é o corpo. Imagina ser feito de carne, e essa carne vê, ouve, pensa, sente, se movimenta, cria. Isso com matéria do mundo físico. Que loucura! É importante ver essa vida que está por trás da carne, né? Essa Sim. vida com V maiúsculo. Sim. Devotado estudo, sério e compromissado com o propósito da vida, descortina os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Porque nós temos olhos e, infelizmente, somos cegos, e temos ouvidos, mas ainda somos surdos. Eu acho que é isso que a gente tem que se dedicar, esse descortinamento. Todo dia. Sim, Lembrar de descortinar. isso, Lembrar que somos cegos e surdos. isso, E aí atrair a atenção do mestre. exatamente. Porque sem ajuda a gente não consegue sozinho. Mas a gente pode fazer a nossa parte, ser um E deve. coparticipador, né? Sim, E saber que vai vir uma ajuda do alto. Com certeza virá, assim como veio para o cego de nascença, por exemplo. isso, exatamente. Aqueles olhos que foram abertos não foram olhos físicos, foram olhos espirituais da Isso. parábola do cego de nascença. Isso, A gente lê literalmente, o Cristo tornou o cego, né, que era cego de nascença, começou a enxergar as coisas. Não, ele começou a enxergar com olhos do Espírito. então vamos fazer um exercício simples, doutora Cristiana. Como é que fala alma em inglês? Soul. Eu sou é muito próximo de eu, alma. Como é que fala filho em inglês? Son. E sol em inglês? Son. Olha aqui, se eu começo a aprender a ouvir assim, como é que fala pensar em inglês? Think. Como é que fala coisa em inglês? Thing. Thing. Isso é chamado oral, é? Então, se eu penso, eu coisifico. Sim. Não é impressionante? Isso é aprender a ouvir. É abrir o campo perceptivo não para o reduto do mundo que você vive, mas aprender a ouvir até chegar na música das esferas. Aprender a ouvir o que os planetas estão cantando. Aí já é too much, né? Aprender a enxergar as cores dos planetas. Não é maravilhoso? Sim. Então, o princípio da luz, a consciência, e o princípio do sol, do som, verbo. Luz e verbo. Deus é luz. E no princípio era o verbo. Olha que louco, só meditar nisso. Levar a consciência a uma profunda meditação sobre esses conceitos, que estão formulados na nossa língua. A nossa língua humana está tentando se associar a um conceito, a uma concepção extremamente transcendente. Mas é fazendo esse tipo de exercício que a gente se solariza. É isso? É isso. Muito obrigado. Fazer o exercício e evitar o que tira a chance de fazer esse exercício no Exato. mundo moderno. Isso, né? exatamente. Que nem fala na Bíblia, não tem mais o que matar o corpo, mas sim o que mata a alma. Isso. Então esse eu sou, para você desenvolver isso, você tem que se afastar das coisas que podem matar a sua alma. Isso. Mas essa brincadeira de fonética, ela vai longe, ela é interminável. E treina o pensamento abstrato. Isso. Sai do ordinário, né? Sim. Muito bom. Gratidão. Gratidão a você também, querida. Valeu.
Fala, Ricardo Leme! Oi, Ozzy! Tudo bem? Maravilha! Caímos aqui de novo, hein? Que delícia, né? Que delícia, Que maravilha. queda. Que queda. Então, as faculdades verbais e intelectuais de uma criatura sinalizam seu grau de consciência e evolução. Faz sentido, Anjo Bom? Todo sentido. Você que é neurocirurgião? Não, faz todo sentido. Todo sentido. Você veja, uma pessoa escuta a palavra cromossoma e ele tem uma perspectiva puramente materialista. O que ele vai pensar? Ele vai pensar no genoma, ele vai pensar em bases nitrogenadas, ele vai pensar em tudo aquilo que a ciência maravilhosamente nos desvendou. A pessoa desperta, ela pensa tudo isso, mas ela pensa para além das aparências. Cromossoma, ele fala. Nossa, cromo, no grego, cor. Soma, corpo. Nossa, como que um corpo de cor poderia se manifestar e se vincular a um mundo material? Ele começa a perceber que a manifestação material pode ser a manifestação do próprio mundo do desejo, que uma filosofia antiga associou ao mundo das cores. E ele pode falar, nossa, mas se há um mundo de cor, será que pode haver um mundo de som? Será que existe um fonossoma em contrapartida a um cromossoma? Ou seja, o que seria esse fonossoma? Um corpo de som? Veja, então você tem, olha como a inteligência ela pode decolar para além de uma concretude, para um mundo superior e libertar a pessoa de conceitos aparentemente aprisionantes, né? Então você diria que a pessoa verdadeiramente inteligente, ela conhece profundamente as palavras que ela emite? Ela visita a alma das palavras? A pessoa profundamente inteligente, ela tem uma relação íntima com a economia espiritual. Então, esse conhecer a alma das palavras, até para que a sua fala e a sua palavra tenha um encaminhamento e uma finalidade de semear algo interessante no mundo, é fundamental. Então, essa pessoa inteligente, ela está por trás das palavras. Ela não é só um papagaio. Não, não pode ser. Aliás, o papagaio é justamente o rótulo a partir de onde você percebe uma inteligência que ainda não floresceu, né? Que ainda está em estado de semente. Sim. Então, quando você convida alguém a comer alpiste, significa que você está mostrando que ela ainda é um pássaro. Isso, e você tem que comer junto, senão não vale. Tá certo. Raios planetários são refração em cores multicolores, portanto, do espectro luminoso. Assim como a subdivisão em tons, que cria a escala musical, deriva do verbo inicial que tudo criou. Então é legal você ouvir o polifônico sem esquecer do uníssono e contemplar as cores lembrando da luz branca. Ou seja, lembrar, você como filho, não esquecer do pai. O problema é que a gente se perde como filho e acaba virando sempre filho pródigo. Se distancia, vai longe demais e passa mal. Come lavagem. Não precisa ser assim. Sente saudade. Sente saudade. Os corpos celestes são expressões da obra divina, condensada em esferas, onde se distribuem os campos de consciência e evolução de todos os seres criados pelo Pai. Até, como disse a Cristiana, até da formiga, até do micróbio, até do vírus. Qual é o ser mais primitivo que existe na biologia? Não é o vírus, tem abaixo do vírus. Tem formas abaixo do vírus que são chamadas de príons. Os príons são fragmentos de material genético, ou seja, eles não têm nem a habilidade viral de já ser uma fita ou de DNA ou de RNA com capacidade replicante, senão apenas um fragmento que, quando captado pela célula, ele pode eventualmente, dentro do processo de transcrição celular, de RNA mensageiro, ser cooptado e colocado dentro do corpo da pessoa. Você vê, é uma subespécie, né? Mas até essas criaturinhas têm seu espaço e têm seu direito à vida. Incrível, não? Verdade.
Os entes manifestos nos globos flutuantes, que são os planetas, são transitórios. Organizam-se em corpos compostos por variadas combinações de matéria. Nós poderíamos afirmar, sem ferir a biologia, que toda a composição do seu corpo, todos os átomos e moléculas do seu corpo, eles aderiram ao seu corpo por sintonia vibratória. O corpo é a manifestação perfeita de uma instância espiritual. E os processos pelos quais nós passamos é justamente os processos que dizem respeito à nossa incompletude no sentido do entendimento do que o espiritual seja. Então nós poderíamos dizer que uma pessoa devidamente solarizada, ela captura da realidade ouro para formar seu corpo. O seu corpo é dourado, vamos chamar assim. É isso, isso. E isso é divertido. Né? Tem uma alegria que vem aí. E essa alegria não é porque acontece algo bom, porque na experiência inóspita também existe uma alegria, existe um entendimento, né? Existe uma alegria em si e, eventualmente, uma tristeza pelo ambiente que a envolve. Porque na incorporação de algo que não seja tão bom, existe uma percepção de como o mundo à sua volta se encontra. E existe uma tristeza pelo, mas uma alegria em si. Então, de alguma forma, o ouro precisa se comprazer com o chumbo também. É uma parceria, né? Senão o amor fica difícil. Você vê que bonito. Nessas cosmogonias antigas, onde a gente vai encontrar, na própria antroposofia isso é relatado, a esfera de Saturno, onde a gente pensa no período de Saturno, é um período onde o Sol, que ainda inexiste como o Sol que a gente conhece, alcança a sua máxima expressão. Ou seja, hoje você vê Saturno a uma distância enorme, mas imagine uma instância da existência, um momento da existência na história humana em que o Sol alcançasse até a esfera de Saturno. Caramba. Aonde o ouro está em plena comunhão com o chumbo. Agora imagina isso num processo do período de Saturno até o período terrestre, onde tudo vai se individualizando e você começa a reconhecer fora o Saturno e o ouro, que não conversam mais. E que nós somos os atores que precisamos, ou somos convidados, a restabelecer esse diálogo. Os alquimistas, que vão fazer com que o ouro se reencontre com o chumbo. Né? Vira uma outra história, né? A vida tem uma outra... Aí fica gostoso brincar. É aí que é brincadeira. Então, a composição material de cada ente encerra níveis graduados de potencialidades, propriedades e beleza. Beleza também é uma questão de evolução, né, Ricardo? E esse livro do Tsvetan Todorov, A Beleza Salvará o Mundo, deixa isso muito claro. Porque a análise que ele faz em termos da beleza enquanto uma forma de conhecimento é imperdível. A gente precisa vislumbrar isso. Né? E até observar também as instâncias da vida onde a beleza está sendo prostituída. Porque enquanto uma ferramenta de salvação, ela também pode ser possuída e prostituída. Tanto que você vê hoje, aqui a beleza se presta e onde ela está exercitando o seu trabalho. A beleza mais densa. Né? Mas ela é uma ferramenta de primeira linha para conduzir a espiritualização da matéria. Mas, infelizmente, ela é facilmente prostituível. Porque ela encanta, né? Então, o encantamento, ele tem uma função que sobe, mas também tem uma decadência que desce. A beleza ela tem um princípio que nos coloca na tentação de apropriar-se. Essa fascinação da beleza não nos conduz a uma admiração plena e o gozo pela beleza em si, mas nos remete a um direcionamento de eu quero isso para mim, my precious. Né? E quando eu quero isso para mim, você mata a beleza, você estupra a beleza. Né? É isso aí. A matéria é impermanente, porém a vida é eterna e segue infinita em movimentos espirais. Não para, Angel. Dá até vertigem. Dá. Quando você começa a olhar o céu, a noite, a vida transcendente. Porque a imanência está tudo aqui, né? Eu tô com sede, vou na cozinha, pego o copo. Mas imagina
matar a sede espiritual. Olha só. Olha. Buscar essa fonte de água infinita que Cristo nos recomenda, onde a gente nunca mais terá sede. A libertação do pensamento lógico em direção à possibilidade do exercício analógico é um encaminhamento que nos auxilia nesse saciar-se, né? Então, quando você vê uma galáxia e percebe, se a gente pudesse ter aqui a figura de um embrião, a gente realizaria que a astronomia e a embriologia têm uma irmandade. Porque a forma do embrião é exatamente essa quando ele está em processo de germinação e amadurecimento. Então, perceber que processos macrocósmicos e microcósmicos estão associados não por uma liberdade poética estúpida, senão por uma verdade maior, é profundamente libertador e ajuda esse saciar espiritual, né? Essa sede do espiritual. Maravilha. Vontade e desejo produzem movimento e a seiva nutritiva do espírito, que é a alma. Por isso que tudo gira no cosmos. Não tem nada parado. O átomo tem tanto movimento dentro dele que é difícil saber o que é onda e o que é partícula. A partícula é incapturável. Você sabe que ela existe. Mas na hora que você vai olhar para ela, ela vira onda, ou a onda vira partícula. Que loucura, anjo bom. É um paradoxo, né? Você vê, até há pouco tempo você achava que o elétron girava ao redor do núcleo. Hoje, com o pensamento da mecânica quântica, sabe-se que eventualmente o elétron pode transpassar o núcleo eventualmente. São coisas de tal forma paradoxais que desafiam a nossa racionalidade, né? Sim. Sim. E quanto mais a ciência se aprofunda, mais aumenta o espanto. Isso. Por isso que o Pasteur, talvez, na sua época, como era possível, ele falava: pouca ciência afasta de Deus. Muita ciência aproxima de Deus. Porque a aproximação de Deus é espantar-se. A pessoa que não se espanta, ela é um ser divorciado de Deus, distante de Deus. O espanto é fundamental para que algo aconteça. Legal. A alma-consciência resulta dos múltiplos ciclos de experiências proporcionados pelas espirais condutoras do destino e da evolução. O movimento espiralado, a lei áurea, a sequência de Fibonacci, está em todo lugar. O tempo todo falam disso, né? Então, o produto das experiências, que é a alma, de inesgotável pluralidade, retorna ao próprio Criador. Então, Deus envia e recolhe. Envia e recolhe. Deus reabsorve seus filhos. E arrepia, cara. Sensacional, né? Sensacional. E você vê que isso até materialmente pode ser vislumbrado. Porque tem pessoas que até hoje acreditam que os planetas giram ao redor do Sol. Na verdade, os planetas espiralam ao redor do Sol. Então, quando uma pessoa faz aniversário, aquele Sol andou milhões de quilômetros pelo cosmos. Isso faz com que a realidade de um aniversário em relação ao outro seja tão distante, tão distinta, ao ponto da pessoa, a cada aniversário, ser convidada a se perceber completamente diferente de quem ela foi no ano passado. Sim. Se ela faz parte dessa evolução espiralar, né? Isso. Senão ela está naquela roda que até alguns chamam de eterno retorno, né? Sim. Porque todo aniversário também é uma forma de eterno retorno, se não há espiralar, né? Sim. A diversidade, então, se reintegra constantemente na unidade. São chamados dias de manifestação e noites de recolhimento, cosmicamente falando. Incrível, não? Que estão bem descritos na tecla do piano, né? Isso. Então, do ponto de vista solar e astrológico, o Sol faz o caminho de volta e intercomunicação de todas as hierarquias conscientemente. Então, eu vou habitar cada uma das hierarquias que estão dentro de mim conscientemente até unificá-las no meu interior, até que tudo isso seja eu mesmo.
Que caminho, né? Que bonito, né? E a gente pode fazer isso de várias formas, né? Tem pessoas que fazem isso. Por exemplo, aqui a gente pode ter um exemplo. Aqui a gente tem essa representação esquemática que pode ser vista como multidisciplinar. Por quê? Porque cada elemento está fechado em si. Você tem os vários trígonos aí, o trígono de terra, o trígono de fogo, o trígono de ar e o trígono de água. Mas isso pode ser feito também de modo interdisciplinar. Então você vê, o trígono é um modo multidisciplinar. As disciplinas estão juntas, mas é importante ver como que elas conversam entre si. Mas tem um aspecto que quando ele começa a partir de um signo, ele consegue numa linha contínua englobar todos os outros signos. É o interdisciplinar, que é o quincúncio. O quincúncio vai de Áries a Virgem, de Virgem a Aquário, de Aquário a Câncer, ou seja, ele vai numa linha contínua, integrando todo o zodíaco. E tem a ver com o Enneagrama, né? Tem a ver com o Enneagrama, é um aspecto místico, mágico, né? De difícil lida, inclusive, que fica bem no ponto médio entre uma oposição e o trígono, 150 graus. Legal. A vastidão do laboratório Vida observa-se no mundo material através das multifacetadas formas de vida, que nós chamamos de biodiversidade. Fabulosa. As espirais evolutivas, a Lei Áurea, Fibonacci, se desenvolve dentro de outras espirais, ainda maiores e mais complexas. O Pietro Baldi, na sua obra A Grande Síntese, fala disso de maneira linda, né? Fala. É um livro que vale a pena ser visitado. Muito, muito. Então, essa geometria sagrada, essa espiral, né, que a gente vê reproduzida tanto no reino animal quanto no reino vegetal, é cósmica. Ela está presente também na construção e no desenvolvimento de sistemas solares e galáxias. A geometria sagrada, presente na vida do imponente universo, comprova o mistério inesgotável de riquezas e grandiosa concepção do universo. Então, por exemplo, quando nós brincamos com os fractais, nós somos capazes de reproduzir, através de equações matemáticas, essa geometria sagrada que é criada dentro de si mesmo e vai entrando dentro de si mesmo infinitamente, do microscópico ao macroscópico, com o mesmo modelo, Anjo Bom. Que loucura é essa? Uma coisa simples se transforma em algo complexo, sem perder a simplicidade. Bonito, né? Então você vê que algo geométrico pode se refletir, inclusive, no nosso cotidiano, porque uma constelação, uma formação dessa natureza também pode ser vivenciado na nossa consciência, na nossa racionalidade, do ponto de vista da nossa história, da nossa historicidade. Por isso se faz possível um pensamento como o da constelação familiar, onde você observa um encadeamento fractal de situações que em determinado momento não foi possível serem resolvidas, para que no futuro outras pessoas se responsabilizem por aquilo que não tenha sido bem cuidado, né? É um fractal biográfico também, né? Legal. Bela analogia. Está feliz? Quer acrescentar algo? Não, estou feliz, estou feliz. Eu gostei daquela figura do toroide espiralado, porque o touro, que é essa figura que se fecha em si, parece muito na minha cabeça com o signo de touro, né? E você redimiu o signo de touro quando você fez aquele toroide espiralar. Sensacional, né? Bonito. Sim. Obrigado, pessoal. Obrigado, Anjo Bom. Obrigado, Ozzy. Desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.